Graça e paz, irmãos. Uma alegria estar aqui com os irmãos mais uma vez. Nós vamos iniciar a nossa celebração e nesta oportunidade falaremos um pouquinho mais a respeito dos dons, não é? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Eu te peço que a tua graça, a tua paz possa alcançar a todos que neste momento ou posteriormente estarão conosco, ó Pai, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Abra a nossa mente, o nosso coração, para que possamos então entender quais são os propósitos do Senhor para as nossas vidas. Esse é o nosso pedido que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero iniciar a nossa reflexão desta noite com o texto de 1 Coríntios capítulo 12, verso 31, que diz: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Palavra do apóstolo Paulo aos irmãos lá da cidade de Corinto. Na semana passada nós pudemos aprender um pouquinho a respeito dos dons e nós aprendemos que dom é um presente de Deus, é uma oferta de Deus que Ele dá a todas as pessoas, a fim de que essas pessoas utilizem esses dons para o serviço do reino, não é? Não só o serviço do reino, mas também para o serviço comunitário, para o serviço do mundo. Deus nos proporciona estes presentes também para que possamos expandir o Evangelho, a boa notícia da salvação. E nós aprendemos semana passada que nós não podemos exigir absolutamente nenhum dom de Deus. Ele dá a cada um de nós conforme a sua soberana vontade. Eu quero prosseguir neste estudo e assim nós vamos entender um pouco mais e compreender um pouco mais a respeito dos dons. Nós precisamos, irmãos, compreender que dentro da linha de pensamento do estudo da semana passada, os dons são presentes, como nós dissemos, e esses presentes devem ser utilizados para cumprir a missão que nos foi dada por Deus, não é? E hoje eu quero estudar com os irmãos as classificações dos dons segundo alguns estudiosos. Eu vou utilizar aqui o pastor Exaltino, que os irmãos já ouviram falar, muitas vezes foram citados, né? Muitas vezes citado nas nossas celebrações, e também o pastor Israel Belo. Vamos lá. O pastor Exaltino, ele classifica os dons espirituais de duas formas, né? Ele classifica como dom natural e dom sobrenatural. Segundo o pastor Exaltino, o dom natural é quando nós vemos uma pessoa que tem habilidades naturais, e estas habilidades devem e podem ser utilizadas não somente para desempenharmos a nossa função como membro de uma sociedade, como as habilidades profissionais, né? Habilidades que levam ao ganho do nosso sustento, mas também essas habilidades podem e devem ser utilizadas no serviço do reino. Ele vai utilizar o texto do Antigo Testamento, texto de Êxodo, capítulo 31, do verso 1 até o verso 6. O contexto deste texto é que nós bem lembramos que Deus, ele tinha reafirmado a sua aliança com o povo de Israel, né? Ele estava ensinando o povo como que o povo deveria adorá-lo. Então Deus dá ali diversas instruções para Moisés, para que Moisés então pudesse transmitir isso ao povo. Ele, no capítulo 25, por exemplo, de Êxodo, né? Êxodo capítulo 25, Deus vai ensinar ali Moisés, instruir Moisés a respeito de como que deveria ocorrer as ofertas no tabernáculo, né?
como que Moisés deveria fazer a arca da aliança, os utensílios, candelabros, as mesas, tantas outras coisas, né? A própria construção do tabernáculo, Deus dá ali instruções claras, né? Capítulo 27, o altar, capítulo 28, as vestes sacerdotais, o colete sacerdotal, ou seja, Deus dá ali todas as instruções de como que Moisés deveria então fazer todas essas coisas nos mínimos detalhes, né? Seria para a instrução do povo, reafirmando a aliança que Deus tinha para com o povo de Israel. E é claro que na confecção de todas estas coisas, Deus dotou pessoas com seus talentos naturais para confeccionar tudo isso. E aí o Êxodo capítulo 31, do verso 1 até o verso 6, nós lemos assim: Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei. Então percebam aí, irmãos, que embora eu tenha enrolado a minha língua aqui, o texto é muito claro dizendo que Deus capacitou pessoas com habilidades artísticas, não é? Para confeccionar ali todas as coisas nos mínimos detalhes, com relação a todas aquelas questões do tabernáculo, dos sacerdotes, enfim, né? Então, a partir deste pensamento, nós entendemos que a habilidade natural que você possui, ela é uma habilidade dada por Deus, é um dom natural, né? Você pode aí trabalhar com crianças, com jovens, com adultos, com idosos, você pode, sei lá, lidar com números, né? Você pode ser um mestre na arte da matemática, habilidade para cuidar de pessoas, de doentes, enfim, uma série de habilidades, né? Habilidades musicais, habilidades artísticas. E tudo isso ele deve ser utilizado para o serviço do reino. É uma habilidade natural que Deus nos dá. É claro, essas habilidades naturais vão nos levar muitas vezes para a nossa área profissional? Certamente que sim, não é? Mas não devemos pegar essas habilidades e tratá-las apenas como área profissional. Então, se você é bom na área financeira, você deve ajudar o reino nesta área financeira, né? Se você é bom na área artística, ajude o reino nessa área artística. Enfim, é um dom natural que Deus nos dá. O dom sobrenatural, o pastor Exaltino também identifica, dizendo que esse dom ele consiste na capacitação divina para superarmos uma deficiência ou uma limitação nossa. Então Deus, de forma sobrenatural, nos capacita a desempenhar algo para o serviço do reino. O pastor Exaltino vai utilizar também do texto do Antigo Testamento, quando Deus chama Moisés para ser uma espécie de interlocutor entre Deus e o povo de Israel, né? Nós vemos isso lá em Êxodo capítulo 4, quando Deus aparece a Moisés ali na sarça ardente, né? E chama Moisés para cumprir a missão de tirar o povo lá do Egito, que era o povo escravo. Então Moisés dá ali algumas desculpas, diz que ele era uma pessoa pesada de língua, né? Não tinha habilidade para falar bem. E Deus então
responde a Moisés lá em Êxodo 4, do verso 11 e verso 12. Olha que Deus responde a Moisés, quando Moisés começa a dar as suas desculpas, né? Deus diz assim para Moisés, Êxodo 4, verso 11 e 12. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Então, Deus capacitou de forma sobrenatural a Moisés para desempenhar uma função, para cumprir o propósito de Deus. Deus é soberano para nos capacitar, seja qual for a nossa limitação humana. Deus, ele pode e vai fazer e vai nos dar dons sobrenaturais para que possamos cumprir os seus propósitos, tá bom? Então, dois dons identificados pelo pastor Exaltino, duas formas, né, de dons, de uma forma mais natural e outra forma mais sobrenatural. O pastor Israel Belo, ele vai também classificar, não em 2 grupos, mas em 4 grupos, a questão dos dons. Ele identifica como grupos motivacionais, manifestacionais, funcionais e voluntários. E ele vai utilizar aí exemplos do Novo Testamento para estas classificações. Então, os dons motivacionais, segundo o pastor Israel Belo, é aquele dom que tem aquela característica que integra de modo profundo a nossa personalidade. Personalidade essa transformada pelo Espírito Santo de Deus e nos motiva nos ministérios, constituindo-se no nosso estilo de vida. Ele vai utilizar o texto de Romanos capítulo 12, verso 4 até o verso 8. Né? Romanos capítulo 12, verso 4 até o verso 8, que diz o seguinte: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo, e cada membro está ligado aos outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, essas motivações, segundo o pastor Israel Belo, são presentes que Deus nos dá. São presentes que Deus nos dá, que nos motiva a desempenhar os ministérios para o reino de Deus. A profecia expositiva, o ensino, o dom de servir, né? O dom de contribuir financeiramente, né? O dom de socorrer as pessoas, enfim, esses dons que foram listados aí pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, do verso 4 até o verso 8. O pastor Israel também identifica o dom manifestacional, que é uma habilidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo para uma ação que supere os limites da razão. Isso, então, são dons são dons manifestacionais. Ele vai embasar isso no texto de 1 Coríntios capítulo 12. Né? 1 Coríntios capítulo 12, do verso 7 até o verso 11. Vamos ler.
Verso 1 Coríntios 12, de 7 a 11, o texto bíblico diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, e a outro profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, esses dons identificados aí como dons manifestacionais são dons que manifestam o Espírito, que o próprio Espírito Santo de Deus manifesta na vida das pessoas, não é? É um dom, uma habilidade sobrenatural, por exemplo, operar um milagre, variedade de línguas, interpretação de línguas, enfim, esses dons aí que posteriormente nós vamos passar novamente, né, estudando cada um deles. Dons funcionais, segundo o pastor Israel, estes dons são habilidades que integram vários dons e requerem preparo específico e tempo prioritário para o seu exercício. O dom é sempre dom para outra pessoa. Então, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, verso 27 até o verso 31 diz: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, segundo profetas, terceiro lugar mestres, e depois aqueles que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam diversas línguas. São todos apóstolos, profetas? São todos mestres? Têm todos dons de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Então, irmãos, esses dons são dons de função, né? Nem todo mundo vai ter o dom de ser o pastor da igreja. Nem todo mundo vai ter o dom de administrar. Nem todo mundo terá o dom de realizar a arte do ensino, não é? Enfim, irmãos, são dons funcionais, né? Algumas pessoas ali serão dotadas, né? Ou presenteadas com estes dons. Pastor Israel também identifica como dons voluntários aqueles dons que são opção da pessoa por exercê-lo. Por exemplo, como 1 Coríntios capítulo 7, verso 7, quando o apóstolo Paulo ele identifica o dom do celibato. Né? O apóstolo Paulo diz assim: gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo e outro de outro. E o apóstolo Paulo aqui estava exatamente dizendo a respeito do dom do celibato, né? Aquela pessoa que então dedica totalmente a sua vida sem se casar, não é? E dedica a sua vida para a adoração e o ministério de Deus. É um dom voluntário, né? Apóstolo Paulo também, em 1 Coríntios capítulo 13, o verso 3, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Então aqui tem um dom aqui, que é o dom chamado dom de pobreza, porque tem gente que faz então ali de forma voluntária manifesta esse presente de Deus, fala assim: não, eu vou ter uma vida dedicada ao Senhor e vou
viver de forma, não de pobreza espiritual, obviamente, né, mas sem como é que eu posso dizer, sem ambições à riqueza, de forma alguma, não é? Utiliza todos os seus recursos para então desempenhar a função da qual foi chamado, não é? E a parte B do verso, que o apóstolo Paulo fala, ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, aqui o pastor Israel identifica também um dom de martírio, não é? Ou seja, que o apóstolo Paulo estava ali se colocando como um mártir, né, se fosse necessário, morreria pela causa de Cristo, né, um dom voluntário. Enfim, irmãos, as classificações aí que são possíveis, né, inclusive nós vamos depois, não hoje, mas posteriormente, estudar estes dons, ou dar um pouquinho mais de informações de cada um deles, não é? Mas para os irmãos terem então uma compreensão inicial, essas classificações foram aí, através desses estudiosos, nós podemos perceber esses dons identificados, né, de forma natural, de forma sobrenatural, de forma motivacional, de forma manifestacional, de forma funcional, de forma voluntária, enfim, classificações dos dons dados por Deus para que o seu povo possa desempenhar com alegria o cumprimento da missão. Deus nos dá dons, presentes dados por Deus, para que possamos então levar a boa notícia da salvação para outras pessoas. Que Deus possa abençoá-lo, que este estudo possa fazer com que você consiga identificar na sua vida quais são os dons que Deus te deu, sejam naturais, sejam dons sobrenaturais, e que você utilize esses dons para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida grandemente, e na próxima quarta-feira nós retornaremos então com o nosso estudo a respeito de dons. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos dá dons, nos dá presente, ó Pai, para que possamos desenvolver os propósitos que o Senhor já estabeleceu para as nossas vidas. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, abra nossa mente e o nosso coração, para que possamos então, Senhor, cumprir a nossa missão com alegria no coração. Que tudo isso possa ser desenvolvido para a honra e glória do Teu nome. Esse é o nosso pedido que nós fazemos no nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e a comunhão do Espírito e a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe, queridos irmãos, que você tenha aí uma restante de semana na presença do Senhor, manifestando aí esses dons na sua vida para a glória de Deus. Deus o abençoe. Até a próxima.